Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao programa Saúde em Foco. Esse programa que é mais uma produção de alunos e técnicos da UERN-TV. Toda quinta-feira nós trazemos aqui para você algum assunto importante relacionado à saúde e bem-estar. Afinal, cuidar da saúde é fundamental, não é mesmo? No nosso programa de estreia nós falamos sobre o retinoblastoma, que é um câncer, um tipo de câncer raro que acomete os olhos. Se você não viu, não tem problema, corre lá no nosso YouTube que o vídeo está disponível. Então curta, compartilhe também o nosso conteúdo, tá certo? E no programa de hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Burnout. Essa síndrome também conhecida como síndrome do esgotamento. Se você não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, não tem problema, fique calmo. Nós preparamos um VT explicativo para você ficar por dentro do que é esse assunto. Confere aí. Cansaço, estresse, dor de cabeça são sintomas comuns a várias doenças. Mas o que poucas pessoas sabem é que esses sintomas podem ser indicativos da síndrome de Burnout, que é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao ambiente de trabalho. Um sentimento de exaustão ao trabalho, né? E aí a gente vai ver que há uma mudança de comportamento, né, dessa pessoa, né, com o trabalho, nessa relação com o trabalho. Então há uma exaustão profissional, né? Há uma exaustão também, que a gente fala, um desgastamento do desempenho desse trabalhador, né? E aí começa a comprometer também o seu desempenho no trabalho, né? Com as equipes de trabalho. A pandemia trouxe uma nova forma de trabalho, o home office, onde fica ainda mais complicado separar o ambiente de trabalho do ambiente familiar, o que pode agravar o quadro do paciente. O próprio trabalho remoto, ele trouxe também algumas complicações em relação a isso, não é? Porque hoje a pressão no trabalho começou a ser maior. Eu sempre digo assim, a pandemia trouxe uma coisa ruim para o contexto do trabalho, porque antes eu saía da universidade e eu vivia a minha vida profissional diferente da minha vida pessoal, não é? Com o trabalho remoto, a gente leva o trabalho para nosso convívio familiar. Então isso atinge não só o servidor, mas atinge também o ambiente familiar desse servidor. É importante ficar atento aos sinais da síndrome, para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, além de sempre tentar manter um ambiente de trabalho pacífico e saudável. E agora que você já está mais familiarizado com o assunto, nós vamos então apresentar a nossa convidada, a psicóloga Lígia Souza, ela que gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui no nosso programa falar sobre esse assunto. Lígia, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente. Eu quem agradeço a oportunidade de estar trazendo à tona um assunto tão relevante da saúde mental dentro do ambiente de trabalho de uma forma geral e também como docente da UERN, tendo em vista que essa também é uma preocupação dentro do ambiente acadêmico. Muito bem, Lígia, vamos lá, iniciando a nossa conversa. Essa síndrome, ela é comum? Comumente ela é diagnosticada ou ela é um tanto quanto rara? Então, ela tem sido bem mais comum do que a gente imagina, né? E na verdade, às vezes era até confundida com outros diagnósticos, a exemplo da própria depressão ou dos transtornos de ansiedade, que hoje estão muito em alta, né, no sentido de ter um número de diagnósticos muito maior, até mesmo pela falta de conhecimento para distinguir o que é de fato um quadro de ansiedade e o que é um quadro de estresse crônico decorrente da relação com o ambiente de trabalho. Então, na medida em que a gente fala mais sobre isso, em que vem se trazendo esclarecimento social, está chegando mais à tona o esclarecimento do que é a síndrome de Burnout. Muita gente pensa que é estresse. Ah, está estressado, então está com Burnout. Não é bem assim. A síndrome de Burnout, ela é o resultado, podemos dizer que é o resultado de um período de estresse crônico vinculado a um ambiente laboral. Então, não é qualquer tipo de sintoma depressivo, não é qualquer tipo de sintoma de ansiedade. É um resultado de um adoecimento vinculado ao seu trabalho, à sua atividade laboral. E isso traz uma distinção muito específica, porque a gente fala tanto do trabalho presencial quanto do trabalho remoto. A gente fala de sintomas físicos, a exemplo da exaustão mesmo física, do cansaço, da fadiga, de um corpo
saturado, esgotado, às vezes por trabalhar demais, às vezes por trabalhar em ambientes que lhe consomem também emocionalmente. Então, é físico, é psicológico, é emocional e muitas vezes decorrente não só da atividade específica que você desempenha, mas também do clima organizacional, das relações que são geradas ali, tendo em vista que nós passamos muitas horas no trabalho, nós passamos muitas horas em contato com aquelas pessoas, às vezes até mais do que com a nossa própria família. Que a gente às vezes até chama de segunda casa, isso, né? Ou até primeira casa. Ou até primeira, pelo tempo que passamos. Então, se essas relações não estiverem estabelecidas de uma forma saudável, e aqui eu não vou romantizar as relações de trabalho, é responsabilidade, mas elas precisam ter um funcionamento saudável para que seja sustentável aquelas pessoas estarem ali diariamente produzindo. Então, tem algo relacionado à atividade em si, ao excesso de tempo, à dificuldade, aos desafios da atividade tecnicamente falando, e também ao clima organizacional que muitas vezes tanto nos cura quanto nos adoece, as nossas relações. Lígia, me fala, existe algum sintoma específico, algum sinal que a própria pessoa pode perceber que, não, peraí, isso está errado, isso pode ser a síndrome de Burnout? Existe algum sintoma mais específico que pode ligar esse sinal de alerta? Sim, você começa a perceber a sua produtividade no trabalho, em que normalmente pessoas que têm um perfil maior de responsabilidade, de manter os seus compromissos, não é que elas se tornem irresponsáveis, mas elas começam a produzir bem menos. Então é um corpo que não responde mais da mesma forma. Tem dificuldade de se concentrar, de memorizar, tem dificuldade de ter um potencial criativo que tantas funções, tantos trabalhos exigem e, sobretudo, quando você começa a ter uma certa relação de aversão ao seu trabalho. Então, poxa, eu gostava tanto de vir para cá, eu gostava tanto de fazer isso me realizava tanto, agora parece que me traz ansiedade, me traz tristeza, eu não quero tanto voltar ao trabalho, eu fico esperando ansiosamente pela sexta-feira, ou então eu tenho uma relação mais patológica com o meu chefe, com a minha figura superior, em que muitas vezes me exprime medo, me exprime raiva, me exprime uma certa opressão que me despotencializa a estar animado, estar excitado para um dia importante, um desafio importante de trabalho. Então você começa a perceber a sua relação de trabalho, o seu ambiente de trabalho, as relações que são estabelecidas ali como algo que está mais lhe despotencializando do que lhe excitando a fazer coisas que normalmente você fazia com prazer. E aí, percebendo esses sinais, o que a pessoa deve fazer, qual profissional deve procurar, quais são os próximos passos? Então, essa foi uma mudança, inclusive, que existiu esse ano, em termos de como lidar com a doença, porque até então o burnout era considerado uma doença do trabalhador, vamos dizer assim. Então, você vai, se cuida, quando você estiver bem, você volta. O que era até uma certa responsabilização do trabalhador, né? Como colocando como fracassado, como alguém que não sabe lidar com seus problemas e uma série de estigmas relacionados à própria saúde mental, relacionado ao transtorno depressivo, né, que muitas vezes é tido como fraqueza, besteira, frescura, socialmente falando, dentro de um contexto histórico. Então, o burnout ele também era um pouco disso, né, onde a responsabilidade era do trabalhador. Agora não, este ano de 2022 foi mudada uma legislação em que passa a ser responsabilidade também do empregador, ou seja, também da empresa. E isso nos diz muito, porque o próprio Emile Durkheim, sociólogo, né, que é uma referência para a gente da psicologia, da sociologia, ele já trazia os adoecimentos como fatos sociais e não como fatos individuais. Então ele fez um estudo muito amplo sobre o suicídio, por exemplo, trazendo o suicídio como um fato social de um adoecimento que era social, não era individual. Então, quando um indivíduo, porventura, tem algum tipo de comportamento suicida, seja ideação ou tentativa, aquilo estava inclinando, né, todo um contexto de sociedade que poderia estar adoecida e que não era só um indivíduo que estava passando por aquilo. Depois foi vindo os próprios estudos sobre os efeitos de contágio e foi comprovando tudo isso. Da mesma forma, o burnout está tomando face hoje. Então, hoje a gente não vê mais a responsabilidade de uma pessoa, um indivíduo adoecido. A gente vê uma série de pessoas, às vezes relacionadas a uma função,
Se a gente pegar, por exemplo, o ambiente de bancos, né, a gente vê muitos bancários com sintomas semelhantes, né, de exaustão, de ansiedade, de extrema preocupação, de esgotamento. Então, a gente não pode responsabilizar um sujeito pelo que às vezes diz de um ambiente que está adoecendo vários sujeitos. Isso, aí no caso, se de repente alguém sentir, perceber que pode estar tendo essa síndrome, aí qual é o passo? Então, ele deve procurar algum setor da empresa ou procurar diretamente um profissional? Isso, qual os seria? dois, na verdade. As empresas que têm um setor de recursos humanos, que têm um departamento pessoal que chega junto, elas precisam ser informadas, até porque é preciso avaliar se você vai precisar se afastar, ter uma licença, ou mesmo uma forma de lhe auxiliar a cuidar da sua saúde, redução da jornada, mudança de função, enfim. É preciso avaliar junto à empresa o que se pode fazer naquele contexto, mas além disso, buscar avaliação com o profissional de psicologia e com o médico psiquiatra. Muito bem, nós estamos aqui nesse bate-papo hoje falando sobre a síndrome de Burnout, mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos. É a Maratona Entrevista Artes 22, com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista, dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje falando sobre a síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a psicóloga Lígia Souza e agora nós vamos dar continuidade à nossa conversa. Lígia, a gente falava anteriormente no primeiro bloco que o ambiente de trabalho tem muito a ver, né, influencia bastante no desenvolvimento dessa síndrome. E falamos também sobre quais são os sintomas e caso a pessoa esteja desconfiando que possa estar com essa síndrome, procurar o setor de RH e procurar também um profissional. Eu lhe pergunto, e depois de feito o diagnóstico, como é o tratamento para essa síndrome? Então, aí vai depender de cada sujeito e de cada função, né? A gente tem, por exemplo, situações de policiais penais, por exemplo, né? Agentes penitenciários, em que, estando com alguma síndrome de esgotamento, a gente precisa retirá-lo, em geral, imediatamente do seu ambiente de trabalho. Porque são ambientes que envolvem riscos, são ambientes que envolvem armas de fogo. Então, a gente não pode esperar a coisa piorar, tomar uma proporção mais grave para poder intervir. Já tem outras funções que não exprimem riscos tão iminentes, tão evidentes, em que essa carga horária às vezes pode ser reduzida, às vezes pode ser manejada, às vezes pode ser trazida um pouco para home office, a depender do que a pessoa precise, né? Como promoção de autocuidado, consultas médicas, psicológicas. Então, depende muito de que tipo de função nós estamos falando, de que tipo de gravidade nós temos em tela diante do quadro que o sujeito nos procura. Lígia,
tem como a gente evitar que se desenvolva essa síndrome? Você teria alguma dica para dar para os profissionais que eles poderiam fazer para tentar não desenvolver essa síndrome? Então, esse é o objetivo dessa mudança de legislação, na medida em que não responsabiliza mais apenas o trabalhador, mas sim amplia o contexto de pensar na responsabilidade sobre isso para trabalharmos a prevenção. Esse é o objetivo. Então, é como se fosse um convite às empresas, aos empresários, para traçar ações não só de remediação, mas também de prevenção, né? E aí nós incluímos, né, profissionais de saúde mental, dentro às vezes não necessariamente dentro da empresa, que algumas de fato exigem, né, a depender do seu porte, dos setores de recursos humanos, departamento pessoal, mas também como fazendo campanhas de saúde mental, dando orientações regularmente e trabalhando prevenção, né? Existem trabalhos da psicologia organizacional que avalia o clima organizacional da empresa, em que nós ouvimos as pessoas, ouvimos tanto os superiores quanto, né, os trabalhadores e tentamos traçar estratégias para que as empresas possam recalcular a rota do que porventura está sendo desgastante demais, né? E até mesmo situações mais extremas de assédio moral, de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, que também contribui com contextos de opressão, né? A mulher, a pessoa negra, a comunidade LGBTQIA+. Então, são contextos que são laborais e são sociais, né? Que às vezes os trabalhadores eles não têm a dimensão de como afeta a saúde mental de quem está ali todos os dias. Nós estamos recebendo hoje a psicóloga Lígia Souza, que está falando sobre a síndrome de Burnout. E o pessoal de casa tem perguntas, tem dúvidas sobre esse assunto. Vamos então ao nosso quadro Quero Saber. Então a primeira pergunta é de Antônio Silva, do bairro Barrocas. O Antônio quer saber como diferenciar a síndrome de Burnout da depressão e ansiedade que discutimos tanto nos últimos anos. Inclusive, você até já deu uma pincelada nesse assunto no primeiro bloco. É o Antônio Silva, do bairro Barrocas. Então, o transtorno de ansiedade, ele tem a sua esfera natural, que é uma reação orgânica do nosso corpo quando estamos diante de alguma situação desafiadora. Mas esses sintomas que às vezes é aceleração no peito, aperto no peito, falta de ar, pensamentos acelerados, insônia, um corpo mais agoniado, um corpo mais nervoso constantemente, isso pode ter vinculação com vários fatores da sua vida, não só com o ambiente de trabalho. E aí isso pode exprimir um transtorno obsessivo compulsivo, uma síndrome do pânico, uma fobia. E como eu falei, isso pode ter relação com o seu relacionamento amoroso, com a sua casa, com os seus sonhos futuros, enfim. Não precisa estar necessariamente vinculado ao trabalho, né? O transtorno depressivo da mesma forma, tem muitas faces, desde a depressão leve, moderada, grave, que inclui a tristeza, a baixa autoestima, dificuldade de ter perspectivas de futuro, uma dificuldade de acreditar em si próprio, então muita culpabilização, muita sensação de fracasso, que mexe no sono, que mexe na alimentação, que mexe no seu corpo como um todo. E, mais uma vez, não tem a ver necessariamente com uma tristeza vinculada ao trabalho. Quando você perceber que esses sintomas, que podem sim ser sintomas de ansiedade e depressão, estão vinculados à sua atividade laboral, tem pessoas que desenvolvem fobias relacionadas ao trabalho, então não aguentam nem passar na rua do trabalho. Aquilo traz uma excitação corporal, taquicardia, angústia, é uma aversão direcionada, focada, né, naquele ambiente, naquelas pessoas ou naquela atividade que eu realizo. São sintomas que às vezes se assemelham, mas que tem um gatilho, que é um gatilho provocador, que é muito específico, né, das relações de trabalho, sendo fisicamente falando, de um corpo esgotado, de um corpo cansado, ou emocionalmente também diante das relações que se estabelecem ali. Muito bem, nós também temos a pergunta de Pedro Carlos, do bairro 12 anos. Ele quer saber, após o tratamento, o paciente se cura totalmente ou fica com sequelas? Pode haver reincidência da síndrome? Sempre que a gente faz um acompanhamento psicológico, a gente pode ter um gatilho específico que nos leva até ele, mas a gente trabalha várias questões da nossa vida, como se fôssemos abrindo várias caixinhas.
E nisso a gente busca promover autoconhecimento e gerar uma mudança de hábito em torno de algo que contribuiu para lhe adoecer, sendo na relação dentro de casa ou sendo na relação de trabalho. Então, o objetivo é gerar uma mudança, porque se você faz um tratamento e volta para o mesmo contexto, é muito provável que você adoeça novamente. A partir da tomada de consciência daquelas questões, você precisa mudar. Vou mudar de empresa, vou mudar de função, vou mudar de carga horária, vou mudar a forma como eu me relaciono com esse trabalho, para, a partir dessas mudanças, você não retomar o mesmo quadro de adoecimento. E isso, obviamente, vai depender do que cada sujeito escolhe para si. Mas nós podemos, sim, reduzir esses sintomas a zero e aquilo não voltar a lhe trazer sofrimento novamente. Muito bem. Nós temos, então, a pergunta de Giovana Silva, do Van Rosado. Ela quer saber quais profissões têm mais tendência a desenvolver essa síndrome. Olha, atualmente, nesse contexto pandemia, pós-pandemia, né, que nós passamos por um período mais crítico, os profissionais de saúde têm merecido muita atenção, né? Profissionais que dobraram, triplicaram suas cargas horárias, não só em qualquer ambiente, né, mas dentro de ambiente com risco, com medo, lidando com morte, lidando com o medo de levar aquilo para casa, para os seus filhos, para os seus pais. Então, foi um contexto de estresse, né, que gerou adoecimento de muitos profissionais vinculado ao ambiente de trabalho, à função, à carga horária, etc. Então, os profissionais de saúde merecem bastante atenção. E também outras funções, né, como eu falei, o ambiente de bancos privados também tem trazido muitas pessoas ao psicólogo, ao psiquiatra. Muitos casos de graduação e pós-graduação, a depender das relações que se estabelecem ali. A gente precisa pensar também nos policiais, né? Policiais militares, policiais federais, policiais penais também, que têm sofrido bastante atualmente no Ceará. Nós temos uma epidemia, né, de suicídio em policiais penais, então cada função traz desafios diferentes, mas muitas delas têm em comum o excesso de carga horária e um ambiente de tensão vinculado ao que se faz diretamente. Inclusive, em 2018, a jornalista Isabela Camargo ela foi diagnosticada com essa síndrome. Na época ela trabalhava na Rede Globo, foi afastada e depois, ao voltar para trabalhar, ela foi demitida. Né? Daí a importância de hoje, essa mudança, onde diz que as empresas também são responsáveis pela saúde do trabalhador. Né? Claro, e na verdade a empresa pode até demitir em algum momento, a gente não tem como controlar isso. Mas é importante que você tenha consciência que se eu não mudar esse clima organizacional, eu vou estar tendo uma rotatividade que vai me trazer prejuízos. Não só pensando, obviamente, na saúde e no bem-estar do trabalhador, mas também na forma que aquela empresa vai funcionar. Se eu tenho um ambiente adoecedor, qualquer pessoa que entrar aqui vai sentir isso. Não estou dizendo que qualquer pessoa vai adoecer, mas vai pegar uma sobrecarga de trabalho, vai pegar um clima de tensão, vai pegar relações opressoras, e isso provavelmente não vai acabar legal. Isso, de alguma forma é prejudicial, tanto para o trabalhador quanto para a própria empresa. Com certeza. Que vai ter outros custos, às vezes, com as próprias licenças, né? Então, você tem trabalhadores adoecidos, você não tem. Você precisa de outros trabalhadores e se continuar com o ambiente adoecedor, isso vira uma bola de neve. Exatamente. Lígia, a gente tem mais uma pergunta. A Ana Letícia, do bairro Bom Jardim, pergunta se a síndrome pode ocorrer em trabalhos que demandam uma força física maior e também nos trabalhos que você passa mais tempo sentado, porém trabalhando muito em frente às telas. Sem dúvidas, as telas, elas trazem uma sensação de esgotamento, de cansaço da vista, né? Assim, sem dúvidas tem relação, mas a gente não pode culpabilizá-las apenas, até porque existe o excesso do contato com as telas, também vinculado a outras coisas, como redes sociais, né? Televisão, tablets, etc. Então, a gente vê crianças passando por isso, né, que nem trabalham ainda, né, mas que já passam por problemas de vista, problemas, né, cognitivos, sociais, tendo em vista que passam 8, 9, 10 horas em frente a uma tela todos os dias. Então, quem trabalha sentado, quem trabalha, né, tem até as síndromes dos movimentos repetitivos, que demandam uma atenção maior, a depender de como ficam numa mesma posição repetitivamente. Mas isso também diz do trabalhador se cuidar
do seu horário livre, né? Fazer um exercício físico, se hidratar constantemente, ter uma nutrição que dê suporte a esse corpo e procurar estar atento aos sinais, porque o corpo fala com a gente a todo momento. Então, o sedentarismo não é um bom aliado, né? Assim como muito cuidado com a nutrição, a hidratação e todos os sintomas físicos que esse corpo vai apresentando durante o tempo. É isso, gente. Que maravilha essa conversa hoje aqui, tão esclarecedora, mas infelizmente o nosso programa Saúde em Foco está chegando ao final. Gostaria de agradecer à psicóloga Lígia Souza por tão gentilmente ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Imagina, eu fico à disposição para outros bate-papos, né, com vocês aqui da UERN. E o que eu puder contribuir em alguma outra oportunidade, podemos continuar esse bate-papo também pelo Instagram, se me permite, né, o Lígia Souza Psicóloga. É isso, gente. Muito obrigada, Lígia, pela sua presença e obrigada a você de casa que nos acompanhou, a você que participou mandando sua pergunta. Lembrando que nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Esse programa e o anterior a da nossa estreia e todos os outros programas que iremos fazer ficarão disponíveis no YouTube da UERN TV. Então, se você não assistiu ao vivo, mas vai lá e assista, curta, compartilhe o nosso conteúdo, tá certo? Siga também as nossas redes sociais, a UERN TV está no Instagram, @UERNTV, estamos também no facebook.com/UERNTV e no youtube.com/UERNTV. Então é isso, gente, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!